E aqui a gente vai falar sobre mitos, verdades e princípios do Lean Startup. Clientes visionários podem preencher lacunas de recursos ausentes e dizer se o produto resolve um problema real. Lembra daquela linha comprida entre a ideia e o cliente? Esse é um ponto em que os early adopters ou os visionários podem atender e resolver bastante. Porque percebe só que recursos ausentes, isso é uma coisa importante para o mínimo produto viável. Por isso ele tem que ser mínimo. Porque eu não quero que o cliente visionário me diga que tem coisa sobrando. Se ele me diz que tem um recurso sobrando, significa que eu fiz mais do que eu precisava. E por isso é tão importante ter ciclos curtos, para o cliente visionário ter condições de avaliar um conjunto mínimo de funcionalidades e te dar feedback do tipo, olha, com base nessa funcionalidade que você colocou, no botão que você colocou, agora eu senti falta de um campo para poder marcar, para eu entrar automaticamente, para eu logar automaticamente, falando de software, né? Percebe só que isso só foi possível, ele só sentiu falta de logar automaticamente porque está usando o sistema com um recurso mínimo que você colocou. Da mesma forma, ao usar uma funcionalidade que na nossa cabeça iria resolver um problema, nós vamos poder, de fato, diagnosticar se aquela funcionalidade resolveu o problema. Então, olha, de fato deu certo? Resolveu o problema que nós tínhamos previsto? A única forma de saber é usando, e por isso é tão importante o conceito de MVP. O MVP permite que a gente consiga ter uma grande visão em pequenos ciclos. O MVP é por isso que ele é mínimo, para que eu possa alcançar a minha visão, saber que de fato a minha ideia está progredindo em ciclos pequenos, de modo que eu não fique o tempo todo indo e voltando, que eu não fique o tempo todo, putz, agora não deu certo, volta e desfaz, faz e desfaz, faz e desfaz. Eu lembro que a primeira vez que eu quebrei, lembra aquela empresa que eu falei que eu quebrei 2 vezes? A primeira vez foi por conta de estar com uma solução errada e sem grana, porque eu perdi todo o dinheiro por conta de cadastros. Eu queria fazer uma funcionalidade e eu fiz todos os cadastros antes. Quando finalmente eu fui testar a funcionalidade e eu comecei a perceber o que estava faltando, eu tive que rever todos os módulos de cadastro, cadastro de funcionários, cadastro de clientes, de produtos, de veículos, de horários, de agenda. Todos os módulos de cadastro foram impactados pela funcionalidade nova que eu tinha enxergado, ou pelos erros que eu tinha enxergado na funcionalidade. E a hora de alterar tudo aquilo, eu tive que andar num ciclo enorme de funcionalidades, tive que fazer um monte de retrabalho. O retrabalho, que é um desperdício muito grande, é algo muito bem observado quando eu utilizo uma abordagem de MVP. Requer compromisso com a iteração, porque se eu estou falando de um mínimo produto viável, é importante ter um compromisso com a iteração, é o tempo, é o ciclo. Né? Imagina que você tem um ciclo de desenvolvimento, que vai da seleção do que é que você vai entregar para ser testado, até de fato a entrega daquilo. Normalmente essa iteração acontece em um intervalo de tempo, por exemplo, 1 mês. Então eu tenho 1 mês entre uma entrega e outra. O compromisso com a iteração é saber que eu tenho um ciclo todo de testes, que vai de uma pequena funcionalidade nova ou de um pequeno incremento no seu produto até, de fato, o teste com clientes. E se eu não tiver compromisso com a iteração, a tendência é inclui mais isso, inclui mais aquilo. Ah, já que está fazendo isso, faz aquilo também. E aquilo que deveria demorar 1 mês, leva 4, 5. E começa a entregar um conjunto muito grande de funcionalidades, que quando você vai colocar na mão do cliente e testar, tem uma alteração que envolve mexer em tudo e tem um monte de coisa que não precisava ter sido feita, que você fez, e coisas mais importantes que só foram conhecidas depois do teste, que você acabou não fazendo. E por isso o compromisso com a iteração é tão importante no caso de MVPs. E MVP é apenas, não é apenas para produtos do tipo Big Vision. Então, putz, é um produto muito grande, eu tenho que testar, eu tenho uma visão muito grande até chegar lá. É um mega produto, é um serviço grande, é uma empresa. Então, o MVP é uma abordagem iterativa. Eu tenho ciclos pequenos de teste. Se eu tiver produtos mínimos, coisas muito rápidas, que vão levar pouco tempo, é uma única funcionalidade, ou são produtos muito pequenos, o custo para se fazer a abordagem de MVP é muito grande, porque imagina que o MVP
é uma abordagem experimental, né? Eu vou experimentando. E o tempo de experimentação, ele é grande, ele tem um custo ali no meio, que se eu não tratar, eu tendo a gastar muito dinheiro com produtos pequenos, que na verdade seria mais fácil eu fazer e corrigir do que fazer ciclos iterativos. Então, são produtos grandes, são negócios, são de fato produtos que requerem, que tem uma incerteza muito grande entre o estado atual e o estado futuro. Tem muita coisa para se fazer. Então, eu preciso testar passo a passo. Como a gente falou dos primeiros adeptos, ou early adopters, eu trouxe aqui esse gráfico, que na minha opinião ele é obrigatório para quem trabalha com abordagens ágeis, que é o gráfico da difusão da inovação de Everett Rogers. Rogers, um cientista e um cara de sociologia, por incrível que pareça, né? Embora a gente esteja falando de empresas e produtos, o Rogers ele escreveu esse livro, que é A Difusão da Inovação, como um trabalho de sociologia. O objetivo desse livro era trazer o processo que uma inovação levava ou seguia para ser difundida numa sociedade. Por isso é um livro de sociologia. E é aqui que aparece pela primeira vez o que nós chamamos de conceito de primeiros adeptos ou early adopters. O que o Rogers conclui no trabalho dele? Que uma inovação que surge aqui, normalmente pela ideia de um grupo, que são aqueles inovadores, pessoas que são apaixonadas por resolver problemas, né? Lá aparece tecnologia, mas como a gente já falou no começo, nada tem a ver com software. Os inovadores são aquelas pessoas que são apaixonadas por resolver problemas. E essas pessoas têm ideias. Então aqui aparece uma ideia. Como vocês são criativos, vocês são capazes de olhar para isso e entender que aqui é uma lâmpada, né? Isso aqui é uma lâmpada. Então, aqui nasce uma ideia. Agora, lembra que entre a ideia e o produto final, entre o cliente, tem um caminho, né? E esse caminho tem que ser curto. Se eu for fazer o produto já pensando nesse mercado, que é o mercado mainstream, o mercado principal, o mercado que de fato corresponde a 68% do mercado total, onde de fato se vende muito, se eu for fazer um produto pensando nesse mercado, eu vou partir para aquele ciclo do desespero. Ideia, produto, marketing, cliente, porque eu estou olhando para esse cliente e descubro que o produto está errado e volto para a ideia e acaba todo o meu dinheiro. O que o Rogers diz é que uma inovação ela é difundida numa sociedade por meio dessas pessoas tão importantes chamadas primeiros adeptos. São essas pessoas que de fato fazem uma ideia pular o abismo, chegar até o mercado principal. Então, esses inovadores que tiveram aquela ideia, a lâmpadazinha saiu bem melhor agora, tiveram aquela ideia, esses inovadores vão gerar um produto, nós vamos construir um produto para poder atender essa ideia. Putz, será que de fato aquela ideia que eles tiveram é boa? Vamos fazer um produto com o mínimo grupo de funcionalidades para testar se de fato essa ideia resolve um problema. E quem é que vai testar? Essas pessoas não estão preparadas. Se elas pegarem esse produto, elas vão acabar com o produto, porque elas fazem parte do mercado principal. Tem formas de você selecionar essas pessoas. Há perfis que indicam se eu estou falando com um early adopter ou se eu estou falando com alguém da maioria inicial. E lembra, uma pessoa que é early adopter para um produto pode ser maioria inicial para outro. Não é um rótulo de pessoa. É o seu comportamento relacionado àquele mercado, àquele produto. Tem gente que tem mais perfil de early adopter para determinado produto e menos para outro. Essas pessoas são aquelas que vão pegar o produto e dar feedback. E a hora que esse produto amadurecer ao ponto de estar atendendo à necessidade desse grupo, e olha, eu estou falando de produto porque nosso curso é de Lean Startup, mas o livro do Rogers fala de qualquer inovação. Não tem um viés de produto, ele fala de uma questão de sociologia mesmo. Quando esse grupo tiver com um produto que o satisfaça, ou com uma inovação que o satisfaça, essa é a hora de pular o abismo e alcançar o grande mercado, o mercado composto pela maioria inicial e pela maioria final. O mercado de 68%, né? Onde de fato você vende muito. O que acontece é que poucas são as startups que conseguem de fato pular esse abismo, pular
essa lacuna entre os primeiros adeptos e a maioria inicial. E aqui o próximo livro que eu trago como referência para vocês é Cruzando o Abismo, ou Crossing the Chasm, de um camarada chamado Geoffrey Moore. E o Geoffrey Moore ele faz justamente a análise do livro do Rogers, de Difusão e Inovação, à luz de produtos. Então, ali sim é muito interessante a abordagem dele. Conversa muito com o Lean Startup. É um livro muito citado no mercado de startups e de validação de experimentos, né? E por que é tão perigoso esse tal desse abismo? Porque, normalmente, o fluxo de caixa das startups acaba aqui. Elas não têm grana para fazer esse ciclo muito tempo. Então, por isso o MVP é tão importante. Porque se eu não gastar o mínimo necessário para poder aprender, o dinheiro vai acabando. E eu não consigo alcançar um produto que atenda às expectativas desse mercado antes de acabar o meu fluxo de caixa. O mínimo produto viável é justamente o que me salva muitas vezes de gastar todo o meu dinheiro antes de conseguir alcançar o mercado mainstream. E aí uma frase que aparece ali no livro, se eu não me engano, é no livro do Eric Ries mesmo, ou é ele que fala essa frase. Eu não me lembro se era o Lean Startup, mas eu acho que é dele essa frase mesmo, que não é o primeiro a comercializar, mas é o primeiro a cruzar o abismo. Esse abismo que a gente viu aqui. O primeiro a cruzar esse abismo é aquele que vence, e não o primeiro a comercializar um produto. E por fim, aqui para esse princípio, eu trago para a gente um material que foi criado por um grande amigo, um cara muito querido, um brasileiro, que realmente tem uma influência muito grande na comunidade de ágil e de gestão de projetos, que é o Paulo Caroli, e é um material que está disponível nesse livro aqui dele, uma das grandes referências para mim, Lean Inception. O Lean Inception utiliza como base, ele foi construído tendo como base o Lean Startup também, então é uma influência muito grande do Lean Startup aqui dentro. E um dos artefatos que o Paulo Caroli cria nesse livro, que eu gosto bastante, é o Canvas do MVP. E, assim, novamente, né, tomar cuidado com o uso de ferramentas como um fim em si mesmo. Então, o bom desse aqui é a gente saber o porquê está utilizando ele, né? E por isso todo esse conteúdo que vem com o Lean Startup e com o próprio Lean Inception é tão importante, para você não usar essa ferramenta como um fim em si mesmo, e sim explorar todo o potencial que o Canvas MVP tem. Olha que interessante a frase ali embaixo do Canvas MVP. Não desperdice tempo, dinheiro e esforço criando produto errado. Valide logo a sua ideia e construa seu MVP. Exatamente o conceito que está por trás do que a gente conversou até agora. E o objetivo do Canvas MVP é, com base na proposta do MVP, determinar qual o resultado que eu espero com aquilo, o que eu espero alcançar com aquele MVP, qual o conjunto de funcionalidades que eu preciso mínimo para validar a minha hipótese. Ele trabalha com algumas coisas bastante utilizadas no universo Design Thinking, né? Como personas e jornadas, para que eu crie um MVP para atender a jornada de determinadas personas. Quanto tempo eu vou gastar, qual a minha iteração, custo e cronograma, é justamente a minha iteração, né? E quais são as minhas métricas para poder validar as minhas hipóteses? Quer dizer, como eu vou saber que a minha hipótese foi validada? No caso das APOS, vamos supor, 10 pedidos em uma semana. Putz, se tiver 10 pedidos em uma semana, eu entendo que, ok, hipótese validada. Como é que você vai validar o MVP que tem essa proposta aqui? Então, o Canvas MVP, que você pode baixar exatamente no site do Paulo Caroli, do Lean Inception, é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder trabalhar o conceito de MVP. Vamos para o nosso quinto princípio, que conversa, inclusive, com o próprio Canvas MVP, com aquela parte de métricas, que é a contabilidade de inovação. Vamos voltar para o Canvas MVP. Dá uma olhada nesse último campo aqui, ó. Métricas para validar as hipóteses de negócio. Agora vamos avançar novamente para o quinto princípio de contabilidade de inovação. A contabilidade de inovação, ela tem justamente, essa é a diferença da contabilidade tradicional, utilizada para produtos já existentes, para commodities, produtos que já são consagrados, coisas que já resolvem problemas conhecidos, certo? A contabilidade de inovação, ela tem um outro viés. O objetivo dela não é medir eficiência, não é medir volume
O objetivo dela é medir o quanto a sua hipótese, de fato, foi validada. A contabilidade de inovação, eu não posso medir inovação por sucesso. Porque, como se trata de um ambiente de altíssimo risco, lembra disso? Se eu medir só por sucesso, eu desprezo todo o aprendizado decorrente de algo que não deu certo. Por isso, mais importante, a gente já falou lá atrás, mais importante do que dar certo ou dar errado, é o tempo que você levou para descobrir isso. E como a gente trabalha com MVP, a gente trabalha descobrindo rápido se deu certo ou se deu errado. Então, a métrica de inovação é a métrica que te permite aprender para saber qual é o próximo passo que você tem que dar na direção certa. Por isso, os 3 marcos para esse aprendizado de inovação, para essa contabilidade que a gente faz é, primeiro, estabelecer a sua linha de base, criar um mínimo produto viável, sabendo como você vai avaliar o comportamento dos clientes depois desse produto. Com esse produto na mão do cliente, o que é que eu vou avaliar para saber se está dando certo ou se não está dando certo? Se está, de fato, resolvendo um problema real ou se não está? Se o produto serve para aquilo que eu achei que servia ou serve para outra coisa ou não serve para nada? Segundo, ajustar. Depois que eu tiver meu teste, depois que eu colocar o produto na mão do cliente e receber um feedback real dele, como eu consigo ajustar as minhas métricas? Como eu consigo recalibrar, reconfigurar o meu produto? Depois que eu coloco aquele produto na mão do cliente, ele testa, olha, agora eu já sei o que eu preciso. Agora eu já sei o que eu preciso melhorar aqui na minha linha de base. Aquilo que eu achei que ia dar certo não é bem assim. Deixa eu tentar dessa outra forma. Ajuste o produto com base nisso e saiba se com esse ajuste você segue no caminho certo, no caminho que você estava indo, ou se você tem que mudar o seu caminho. O pivotar ou perseverar, um termo até um pouco estranho para a gente, pivotar é mudar o caminho. Então, eu estava indo nessa direção, então agora eu paro e viro para aquela, porque essa direção não tem um fim. O fim que eu venho para cá não é o que eu estou buscando. O resultado que eu vou alcançar naquela direção não é o que eu precisava alcançar na visão do meu produto. Então, eu vou mudar de direção. Não vou para cá, vou para cá. O teste não confirmou a minha hipótese. Não validou. Não adianta. Olha, eu coloquei isso aqui, os clientes compraram 2 pares de sapato, eu preciso mudar a minha estratégia no início. Volta e vamos mudar o caminho. Vamos para outro caminho que esse aqui já mostrou que não funciona. E perseverar é entender que nosso caminho é esse mesmo. Vou ajustar 1 ou 2 coisinhas aqui e segue o barco, porque é justamente nesse caminho que a gente tem que ir. Estamos indo no lugar certo. Ou seja, na verdade, a gente está falando do bom e velho método científico, que parte de uma ideia, tendo essa ideia para resolver um problema, para criar algo novo, estabelecemos uma hipótese. No caso das apps, que a gente está usando como referência, as pessoas comprariam sapato online, sim ou não? Cria-se, então, um design experimental, que é o quê? O mínimo necessário para validar se as pessoas compram o sapato. E eu não preciso ter um super site com um mega estoque de sapatos na minha casa, nem contratar 10 pessoas para... Não! Da minha ideia de vender sapato online, a minha hipótese de pessoas compram sapato online, eu vou criar um design experimental, que é um site no WordPress, por exemplo, no qual eu vou fazer tudo isso manualmente, porque o meu objetivo é só saber se a hipótese está certa sim ou não. Lanço, então, esse meu site no WordPress e vejo, houve 10 vendas na semana, como eu esperava? Se sim, persevero. O meu experimento confirma a hipótese. A hipótese, as pessoas compram sapato online mesmo e compraram 10 numa semana. Segue em frente, faz alguns ajustes na sua linha de base, modifica alguma coisa que você pegou de experiência nisso, uma cor, uma experiência do usuário ali na navegação, alguma coisa que você tenha entendido que pode melhorar e segue naquela mesma direção, a direção é boa. Não, vendemos 2. É hora de pivotar. A sua hipótese não foi confirmada. As pessoas não compram sapato online dessa forma. Queremos tentar de outra forma? Ou abandonamos o projeto e vamos para outro? Percebe que você tomou uma decisão com base em métricas que você teve de resultado e não de achismo, e não depois de 10 anos, num ciclo curto, com um produto bastante simples, você testou se isso funciona. E, Júlio, como é que eu chego nos meus early adopters, os primeiros adeptos? Isso é importante. Testar o produto com as pessoas certas. Então, delimitar como é que vai ser testado. Eu vou selecionar, vou colocar um grupo de WhatsApp com as pessoas que eu sei que me dariam feedback sobre isso.
buscando influenciar o mínimo possível. Não é colocar só amigos e parentes, né? Porque senão vão comprar. Mas colocar pessoas aí que eu sei que me dariam feedback, mesmo não sendo amigos, mesmo nem conhecendo essas pessoas. Mas um grupo de primeiros adeptos, que são aqueles que vão me dar feedback sobre aquilo que interessa e não sobre coisas que ainda não são sequer pensadas para esse produto.